Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Mais uma semana que a gente pode se falar aqui na nossa escola bíblica. Uma bênção, né? Que o Senhor tem nos dado a graça de estudarmos mais uma aula, então, da nossa série sobre o livro de Gálatas, que tem nos ensinado sobre o Evangelho, a graça de Deus. Tem sido muito bom estudar isso com você, mesmo aí que estamos à distância, né? Mas Deus tem provido esse recurso aí, essa ferramenta do YouTube, para a gente aprender da sua palavra. Isso é muito bom. Vamos começar orando mais uma vez, pedindo a graça do Senhor, que o Senhor nos abençoe para que a gente entenda tudo que Ele quer nos ensinar nesse tempo, tá bom? Vamos orar comigo? Senhor, nós te pedimos, Senhor, nesse domingo, por essa escola bíblica. Abençoa a gente, Senhor, nossa mente, nosso coração, para que a gente possa entender tudo que o Senhor quer ensinar, para que o Senhor aplique isso nas nossas vidas. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, da nossa igreja, da nossa cidade, Senhor. Nos abençoa, Pai. A gente te pede tudo isso e te agradece em nome de Jesus. Amém. Bem, muito bem, crianças, que bom. Olha só, vamos colocar aqui para vocês a nossa tela, né? O Evangelho para grandes e pequenos, é isso aí que a gente tem estudado, você lembra, né? A nossa série de estudos no livro de Gálatas, lá no Novo Testamento, tá? Vamos relembrar um pouquinho sobre isso que a gente tem estudado. Você lembra o que vimos na primeira aula, então? Ah, no primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, foi o que a gente estudou na primeira semana, né? O apóstolo Paulo escreveu, então, essa carta para os crentes da região da Galácia, né? Ele escreveu essa carta feliz. Se você assistiu essa primeira aula, você lembra que ele estava muito, muito sério, né? Ele estava até mesmo com uma ira santa, justa, né? Qual era o motivo da carta? Qual era o motivo dessa seriedade dele, dessa ira santa? Isso mesmo, eram os falsos ensinamentos das escrituras, ou seja, as falsas doutrinas, né? Os falsos ensinamentos das escrituras que entraram naquela igreja. E também esses falsos mestres, essas pessoas que estavam ensinando essas coisas erradas sobre as escrituras, eles estavam falando mal do apóstolo Paulo, dizendo que ele não era um apóstolo. A gente viu isso, a gente viu o que é o apóstolo. Então, se você não assistiu essa aula, é bem importante para a sequência aqui, tá bom? Olha só, essas falsas doutrinas, então esses ensinamentos errados, diziam que a gente tinha que fazer alguma coisa para poder ser salvo, que aqueles crentes daquela igreja, daquela região, daquelas igrejas, eles deveriam fazer coisas para então serem salvos, né? Mas Paulo nos ensina que não é assim, ao nos lembrar o que é o evangelho, lá no começo da sua carta, na sua saudação. Vocês lembram disso? Olha o que ele escreve lá. Gálatas 1, 6 e 7. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Ele nos lembra lá na sua saudação, né, o que é o evangelho, a gente vai relembrar isso, e depois já diz para eles como que eles tão rapidamente, vocês lembram que Paulo mal havia saído daquela região e já recebeu essas notícias, e ele diz então quão rápido eles caíram então nessas falsas doutrinas, ouviram esses falsos mestres, né, e então seguiram outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, porque só há um evangelho verdadeiro, da graça de Deus, e esse não nos ensina que temos que fazer algo para obter a salvação de Deus, né? É diferente. Então, olha só, o que ocorre, Paulo escreve, é que algumas pessoas estão perturbando vocês, né? Serão aqueles falsos mestres, querendo perverter o evangelho, querendo então alterar, mexer no evangelho, e isso Paulo leva muito a sério, é o que a gente viu na nossa primeira aula. Você lembra o que é o Evangelho? O Evangelho é aquela boa notícia de Deus. Ela nos lembra primeiro de que pecamos contra Ele, né? Mas que Deus nos amou e a prova disso foi enviar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Por causa desse amor, nós podemos ser salvos e livres do pecado e um dia viveremos sem a presença de qualquer pecado. Então, o Evangelho é isso, nos lembra que nós pecamos, mas nos mostra o amor, a graça de Deus, que enviou Jesus, seu único filho, para morrer pelos nossos pecados.
Jesus morreu, mas ressuscitou, está vivo eternamente, venceu a morte. E nós temos a nossa esperança nisso, de que viveremos eternamente com Cristo, sem a presença do pecado, do mal, do sofrimento, né? Então, isso nos move essa nossa esperança, né? Agora, uma outra questão, crianças. Você já ouviu falar sobre motivação? Isso vai ser importante na aula de hoje, né? No primeiro capítulo do livro de Gálatas, além de nos lembrar o que é o Evangelho, né, como a gente acabou de ver, o apóstolo Paulo ele traz um alerta, né? Sabe? Um alerta para você ficar esperto. Para os crentes daquela região, que é válido para nós hoje também, né? Que a gente também tem que ficar esperto com isso. De que eles haviam se desviado da fé. Eles tinham, então, abandonado esse evangelho ao ouvirem essas pessoas que estavam perturbando eles, os falsos mestres, e colocarem as obras, olha o que eles fizeram, eles colocaram as obras antes da graça de Deus, né? Lembra que os falsos mestres estavam ensinando que eles tinham que fazer, praticar obras, fazer algumas coisas para então serem salvos. Mas não essa a ordem das coisas, né? Eles inverteram a ordem das coisas, dizendo então, primeiro que tinha que ter obras para depois serem salvos. Isso quer dizer que eles estavam fazendo obras para apresentá-las a Deus e com isso serem salvos, né? Mas não é assim com Deus. Então eles estavam fazendo as suas obras e querendo mostrar para Deus, olha o que eu fiz, Deus, agora eu mereço a salvação, agora eu mereço que o Senhor me ame mais. Mas não é assim que funciona, né? Primeiro Deus, ele toma a iniciativa, ele nos salva por sua graça. Não é por nada que eu e você possamos fazer. Aí sim, crianças, então nós obedecemos ao Senhor e aos seus mandamentos, porque esse amor é tão grande, ele nos leva a isso, né? A obedecer por gratidão. Isso é que nós vamos falar nesse momento, que é a motivação pelo qual nós obedecemos ao Senhor, né? Presta bem atenção que tem uma ilustração, a gente conta uma história para você entender um pouco melhor sobre o que é essa tal de motivação. Né? Vamos supor aqui que os seus pais, né, eles peçam para você ajudar em alguma tarefa da casa que você faz. Vamos dizer aqui que é lavar a louça. Então, seus pais pediram para você ajudar ali com a louça, né? Se você for melhor, não pode ainda, ajudou a recolher os seus brinquedos, né? Mas o que você está fazendo? Você está ali jogando o seu videogame, né? E não quer ir naquele momento. Então, seu pai pede para você, venha recolher os seus brinquedos. E você fala, já vou, mas não vai naquele momento. O seu pai, então repete, pede mais uma, duas, três vezes, e você continua enrolando, fazendo ali o que você tá fazendo, brincando, jogando seu videogame, né? E aí, seu pai então pede uma última vez e fala assim, ó, se você não vier fazer isso aqui, você vai ficar de castigo por um mês, né? Você vai então bravo, né? Você vai cara fechado, não vai fazer aquilo porque estava feliz fazendo, não vai fazer aquilo porque pela motivação correta, né? Mas vai fazer para não ser castigado, né? E você faz isso e seu pai, você acha que seus pais percebem que você está fazendo aquilo de cara fechada, que por dentro você não gostaria de estar fazendo aquilo? Claro que percebe, né? Porque você está com uma motivação errada. Veja só, a razão, o motivo, a causa, o porquê de você ter feito isso, né? Foi errado. Você deveria ter feito isso por amor aos seus pais, né? Por gratidão aos seus pais, por tudo que eles fazem por você e primeiramente por obediência a Deus, de honrar os seus pais. Então, quando você não faz isso com a motivação correta, né? Se você acha que seus pais ficaram felizes com isso, você até fez o que tinha que fazer, mas não fez com a motivação correta. Então, quando a gente também faz algo com o Senhor, quando a gente também faz algo para o Senhor, a gente também deve fazer isso com a motivação correta, né? As nossas obras, aquilo que a gente faz, que a gente quer agradar ao Senhor, aqueles nossos atos, as coisas que a gente faz para obedecer ao Senhor, a gente deve fazê-las não porque a gente quer alguma coisa de Deus. A gente não deve obedecer a Deus para tirar uma boa nota na escola. Não é isso. A gente deve obedecer a Deus porque Ele já nos amou primeiro, porque Ele fez tudo isso por nós. Ele nos deu a salvação, essa vida eterna com Deus. Então, quando a gente lembra disso, a gente obedece a Deus, porque em forma de gratidão, de temor a Deus, né? Esse Deus que é o Deus criador de todas as coisas. Então, a gente tem que estar com uma motivação correta também quando a gente
obedece ao Senhor, quando a gente busca obedecer a Deus. Então, agora você entendeu aqui, né? O que é a motivação que nós devemos ter também. Né? Isso é muito importante aqui para a gente entender a nossa aula, tá bom, crianças? Olha só. E hoje nós vamos estudar, então, a continuação dessa carta do apóstolo Paulo, né? E hoje teremos a história de um embate, um confronto, né? Um enfrentamento entre dois líderes do cristianismo. Que coisa, hein? A gente já vai ver como é que isso aconteceu. Foi uma chamada de atenção muito dura que Paulo relata ali nessa história. Que história tensa, né, crianças? Olha só. Então, é o segundo capítulo da carta aos Gálatas. Muito bem, olha só. Aqui nós estamos vendo quem são essas pessoas, esses líderes do cristianismo que estavam nesse confronto ali. Era Paulo, né, o escritor dessa carta, e Pedro, né? Você deve conhecer também muito bem a história deles. A gente já vai, no final, a gente já vai lembrar um pouquinho do que, por onde Pedro passou, tá bom? Olha só, no segundo capítulo dessa carta aos Gálatas, Paulo, inspirado por Deus, conta para os crentes dessa região que houve um grande confronto. Ele mesmo e Pedro, né? Ele mesmo, Paulo e Pedro, tiveram esse confronto. Isso aconteceu na igreja da região chamada Antioquia. Ela era formada por gentios. O que quer dizer essa palavra de gentios? Eram aqueles que não pertenciam aos judeus naquela época, tá? Mas que também se renderam a Jesus, né? Você lembra que o evangelho de Deus é para todos, né? Não apenas para um povo específico, né? Mas para todas as pessoas do mundo. E essas pessoas que não eram da religião judaica, elas eram conhecidas como gentios, né? Mas também crentes verdadeiros do Senhor, se renderam a Jesus. O apóstolo Paulo, então, ele tinha servido lá nessa igreja e ela era muito abençoada. A palavra de Deus era pregada lá, sabe? Só que aconteceu, crianças, que Pedro, esse que está de verde aí na nossa imagem, Pedro, ele andava com esses gentios e tinha um bom relacionamento com eles. Mas adivinhe só o que aconteceu em Antioquia também. Os judaizantes, lembram? Aqueles que diziam que as pessoas, para serem salvas, tinham que obedecer regras e datas festivas da religião judaica. Você lembra deles, que a gente já falou na primeira aula? Eles, sabe o que aconteceu? Eles apareceram por lá também. Pedro, então, começou a temer aqueles homens. Você sabe o que isso quer dizer? Que Pedro temeu aqueles homens? Quer dizer que Pedro preferiu agradar mais aqueles homens do que o próprio Deus. Ele queria receber os aplausos daquelas pessoas, daqueles conhecidos como judaizantes. E ele então deixou de andar de acordo com a verdade da palavra de Deus, de acordo com o evangelho, para andar também com essas pessoas, esses judaizantes. Quando Paulo viu Pedro fazendo isso, o que vocês acham que ele fez, crianças? Ele exortou Pedro ali mesmo, em público, pois o pecado de Pedro era público, ele estava fazendo isso em público e ele estava influenciando também todas aquelas pessoas e levando vários outros a pecarem com ele, né? Olha só o texto, chamada de atenção de Paulo em Antioquia. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, apóstolo Paulo escrevendo, quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Paulo fez isso, então, exortou, corrigiu Pedro face a face. Olha só, Pedro caiu no pecado do temor de homens. Você sabe o que a gente falou? Está lá no finalzinho do versículo 12, na parte final do versículo 12. Temendo os que eram da circuncisão, os judeus. Tá bom? Olha só. Então tá aqui a nossa imagem. Veja os grupos separados, ele também influenciando pessoas a pecarem com ele, né? E Paulo, então, ele, como esse pecado aconteceu publicamente, Paulo exortando Pedro publicamente, né? É o que a gente vê nessa imagem, né? Olha só como Paulo tá sério, duro, né? Veja só, crianças. Sabe o que Paulo nos ensina aqui? Paulo nos ensina que o evangelho não é apenas para o momento da conversão, mas para a vida toda. Vamos lá com calma, né? O evangelho, essas boas notícias de Deus, não são apenas para o momento da nossa conversão, de quando cremos em Jesus, que ele é Deus, que ele morreu na cruz por nossos pecados, né? Mas o evangelho é para a vida toda, para toda a vida. O que isso significa?
que o Evangelho é poder para vivermos e crescermos em santidade todos os dias da nossa vida, buscando agradar o Senhor com a motivação correta. O Evangelho, ele nos livra do poder do pecado que nos aprisionava. Então, nós podemos nos alegrar dia após dia, lembrando que Deus nos aceitou e fez isso, fez isso por nós, né? Então, veja bem, o Evangelho é o poder que nós temos para viver dia após dia no Senhor, crescendo em santidade e obediência a Ele, né? E lembrando de que Deus fez tudo isso, nos aceitou, fez não por algo que a gente já tinha feito, mas pela sua própria graça. Olha só, tem uma imagem aqui embaixo que é um tesouro, né? Um tesouro precioso. Ele nos lembra do Evangelho. O Evangelho é o maior de todos os tesouros. Não tem riqueza maior do que conhecer esse Evangelho e viver esse Evangelho todos os nossos dias, né? Essa mensagem, crianças, não é mais uma mensagem. Ela é a maior mensagem, acima de qualquer mensagem, né? É essa boa notícia de que podemos ser salvos da culpa do nosso pecado e temos esse relacionamento com Deus, paz com Deus. Você lembra que a gente estudou na primeira aula, né? Paz com Deus. Olha só, crianças, o que aprendemos com tudo isso, então? Olha só, a primeira coisa é de que nós não estamos livres de pecar. Nós ainda iremos pecar, mesmo quando cremos em Jesus como nosso Salvador. Isso não significa que não devemos deixar de buscar santidade e crescer em obediência. Mas veja só, vocês sabem ou lembram, então, quem é esse Pedro da nossa história? Muito bem, Pedro é aquele discípulo que andou com o próprio Senhor Jesus e ele viu grandes coisas acontecerem, como a transfiguração de Jesus. Você lembra? O semblante de Jesus brilhando, ele viu tudo aquilo acontecer, ele estava com Jesus naquele momento. Esse Pedro, ele também andou sobre a água. Você lembra dessa passagem? Pedro andando sobre a água. Olha quantas coisas incríveis Pedro passou. Esse grande líder do cristianismo, ele também caiu. Por isso, então, que nós devemos vigiar, nós devemos ficar bem atentos, buscando não pecar contra o Senhor. Mas lembramos também da nossa esperança do Evangelho, de que um dia viveremos sem a presença do pecado, né? Se o próprio Pedro caiu, nós também estamos sujeitos a isso, né? Por isso nós devemos ficar, então, mais ainda atentos, né? Mais vigilantes, para não cairmos e não pecarmos contra o Senhor, buscarmos com a motivação correta obedecer ao Senhor por amor a Ele e gratidão ao Senhor, né? E também nos lembra de que um dia nós viveremos, então, eternamente com Deus, sem a presença do pecado, né? Mais uma coisa que nós podemos aprender aqui é que o pecado de Pedro, olha só, o pecado de Pedro foi o temor de homens, né? Pedro quis, então, agradar mais as pessoas do que a Deus, né? E fica a pergunta para nós, como tem sido, então, o meu comportamento? Como que eu tenho me comportado na escola, no futebol, no encontro com os amigos, né? Tenho escondido que eu sou um cristão por causa de outras pessoas, né? Isso é temer essas pessoas, e isso é pecado, tem nome, isso daí é pecado. Não devemos, então, nos envergonhar do Evangelho. Pelo contrário, ao contrário, devemos, então, anunciar esse tesouro precioso, né? Essa notícia mais importante, essa mensagem mais importante, esse tesouro mais precioso que nós encontramos. Nós devemos também anunciá-lo, a comunicar ele, falar dele para as outras pessoas, tá bom? Por fim, crianças, como vocês imaginam que Pedro reagiu quando foi repreendido, quando ele foi corrigido? Olha só, a Bíblia não fala nesse texto que a gente está estudando de Gálatas, mas eu acredito que ele se calou e se arrependeu, porque tem outras cartas depois disso ter acontecido, depois desse acontecimento, Pedro escreveu outras cartas, ele demonstrou ter carinho e respeito pelo apóstolo Paulo, né? Também está lá no livro de 2 Pedro, no capítulo 3, você consegue ver isso, né? E nós, como então nós reagimos quando somos corrigidos? Nós nos calamos e nos arrependemos? Ou somos rebeldes, né? Porque o evangelho, crianças, ele é de correção, ele nos confronta, né? Então, como nós nos reagimos quando somos corrigidos pelos nossos pais, pelos nossos líderes, pela própria palavra do Senhor, que tanto fala aos nossos corações e nos mostra onde nós temos pecado, onde nós temos onde nós caímos, onde nós temos pecado contra o Senhor. Como nós reagimos? Nos calamos, nos arrependemos
ou nos rebelamos contra o Senhor. É isso que nós aprendemos na nossa segunda aula, crianças. Muita informação, muita coisa boa para a gente gravar no nosso coração, aplicar nas nossas vidas. Espero que você tenha aprendido tudo, se concentrado aí, que apesar desse professor aqui, que é cheio de falhas, mas que você tenha aprendido muita coisa da palavra de Deus e que você possa usar aí nessa semana, que você possa se encher do Senhor, do Espírito do Senhor, para andar nos caminhos de Deus essa semana também, tá bom, crianças? Olha, que o Senhor nos abençoe, eu, você, a nossa amada igreja, para que a gente possa viver esse evangelho, então, todos os dias da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que você tenha, então, uma boa semana e até a próxima aula, crianças.